A música faz parte da vida de todos nós. E o projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. É por isso que a nossa paixão é ensinar música. Temos aulas de canto, violino, piano, saxofone, violão, teclado e muito mais. Desenvolva o seu talento. Venha aprender com a gente. Telefone 21 3752 0270. Projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. Estamos na rua Juiz Aderbal de Oliveira, número 52, no centro de São João de Meriti. Agende uma aula experimental e seja um músico de excelência. Venha conhecer o Pet Reef, o ponte do aquarismo em São João de Meriti. Temos tudo para seu aquário marinho, aquário doce e muito mais. Somos uma fábrica de aquários com preços diferenciados do mercado. Trabalhamos com ração para cães, gatos e pássaros, além de muitos utensílios para seu pet. Estamos localizados na Rua São Francisco de Assis, número 972, na Praça As de Ouro, em São Mateus. WhatsApp 972754122. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Oferecemos as especialidades médicas: cardiologia, ortopedia, nutrição, psiquiatria, neurologia e dermatologia, exames laboratoriais e cardiológicos. Bermal Cardiologia, Avenida Getúlio de Moura, número 234, Centro, São João de Meriti. WhatsApp 99767-8056. 2756-0176. 2651-7748. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Bermal Cardiologia. Miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal. Miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal. O papo é o bicho, voltado ao amiguinho, seja grande ou pequenininho. Papo com o cuidador, vitrine de adoção, calendário, pet, bem-estar animal. Miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal. Miau, miau, está no ar, Pet Papo Animal. Com a protetora e gestora da causa animal, Luciene Maria. Pet Papo Animal. Muito bom dia, amigos do Pet Papo. Obrigado pela companhia de vocês. E hoje, nosso episódio número 78. Já recebemos aqui o nosso queridíssimo gestor da causa animal, o nosso amigo Vinícius Cordeiro. Bom dia, Vinícius. Estamos, Vinícius, no nosso Pet Papo, que foi eleito pelo Spotify como podcast mais acessado do mundo, não só da causa animal. E vamos manter esse padrão aí esse ano. E nosso convidado é Vinícius Cordeiro, que esteve à frente da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais da Prefeitura do Rio de Janeiro, SMPDA, por mais de 2 anos, e que só no primeiro semestre de 2023 o programa Bicho Rio atendeu a quase 23 mil animais, e a expectativa era atingir a meta de 44 mil até o final do ano. Gente, seja muito bem-vindo, Vinícius, e vamos acessar aqui a nossa live, porque tem sorteio, né, Caio? Tem sorteio hoje tem sorteio, o sorteio tá muito bacana. O que é o sorteio hoje, Caio? O sorteio hoje são 3 roupinhas do Inverno Solidário Pet. E qual é o quiz, Caio? Vamos dar o quiz agora. Qual foi o melhor gestor da causa animal na Prefeitura do Rio de Janeiro? Quem acertar ganha. Tá valendo 3 roupinhas, né? Sorteio. 3 sorteados, não é isso, Caio? Ó, uma dica, tá no título do vídeo. Tá no título de vídeo, manchete nos jornais nesses últimos tempos. Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui novamente no Pet Papo. É uma honra recebê-lo, Vinícius. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui o Pet Papo. Muito bom voltar, né? Porque eu já estive aqui uma vez. Claro, teve no outro estúdio, isso aí. Vinícius, você se sente orgulhoso de apresentar esses números à cidade do Rio de Janeiro e ao prefeito Eduardo Paes? Em primeiro lugar, não é a primeira vez que eu estou passando pela Secretaria de Proteção dos Animais. Eu estive durante 1 ano como subsecretário da antiga SEPDA, da Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais, em 2015. Fui secretário em 2016, a gente bateu um recorde do programa Bicho Rio na época, que foram 46 mil castrações
só naquele ano, que na época era o maior programa do Brasil. Nenhum estado, nenhuma cidade fazia mais que o Rio de Janeiro. Na época a gente fazia muito pouco atendimento clínico, eram 15, 16 mil, mas mesmo assim foi o maior número da época. E agora, voltando, mais 2 anos, 6 meses e meio, completando agora essa nova jornada na Secretaria Municipal. E é importante que se diga, uma secretaria que teve seu trabalho interrompido durante 4 anos, virou uma subsecretaria, foi desmontada. Nós voltamos em janeiro de 2021, né? E encontramos um quadro calamitoso de posto quebrado, falta de verba, pouco profissional. E conseguimos agora entregar o programa Bicho Rio com números iguais ou maiores do que os de 2016. Se a gente está fazendo um pouquinho menos de castração, mas passando de 40 mil esse ano, nós batemos o recorde do programa em atendimentos clínicos, mais de 43 mil atendimentos clínicos nos últimos 12 meses. Então, isso foi uma recuperação. Mais uma vez, repito, não peguei arrumadinho, né? Peguei bastante desarrumado, então você imagina Nós conhecemos, né, em janeiro de o 2021. problema que foi de recuperar pessoal, treinamento, melhorar as coisas, atender melhor o público. Claro, o sistema é falho, ainda tem muita coisa para fazer, mas eu creio que saio com a cabeça erguida de dever cumprido, de retomar a capacidade operativa do programa Bicho Rio, que foi o que nós prometemos durante a campanha eleitoral de 2020 para a população do Rio de Janeiro. Podemos dizer que é um projeto lindo e interrompido. Não, projeto não. É um programa. programa? É um programa que existe ininterruptamente na Prefeitura do Rio há 15 anos. 15 para 16 anos. E é o programa mais antigo do Brasil, do gênero, ininterrupto. E em termos de cidades brasileiras ainda é o maior. Vinícius, no dia 18 de julho, a Prefeitura anunciou a troca no comando da Secretaria. E nós vimos ONGs criticam essa troca. Percebemos que também gerou um sentimento de descontentamento por parte dos protetores de animais. Você se surpreendeu com tantas manifestações de carinho, com tanta repercussão nas mídias? Em primeiro lugar, eu gostaria de trocar a titularidade em órgão municipal. É uma atribuição do prefeito. O senhor prefeito foi eleito para isso e ele tem a competência para tanto nos escolher, ao passo que eu sempre agradeço pela escolha, e também para trocar. Eu não vou entrar aqui, eu sempre tenho uma regra de ouro, Luciene. Quando eu não posso falar bem de alguém, eu não falo. Então eu não vou comentar sobre a pessoa do atual gestor, vou me eximir de fazê-lo, Claro. porque se eu não Não posso é falar nosso bem objetivo dele, eu aqui. não vou comentar. Agora, me surpreendeu sim, porque o público da proteção animal é extremamente exigente, né, militante, cobra o Espontâneo. tempo todo, espontâneo. Então, da mesma forma como eu fui cobrado e eu ter sido defendido, ou que as pessoas perceberam que o nosso esforço foi um esforço sincero, de avanço, que atacou pontos importantes na política pública, eu saio muito feliz e gratificado que o reconhecimento, como ser humano, a gente tem essa, não vaidade, mas assim, a alegria de saber que foi reconhecido num bom trabalho. E também, isso também não quer dizer que a gente foi infalível, né? Claro, o trabalho teve falhas, ainda há muito por fazer. Política pública, você não pode julgar política pública através do ponto ideal. Você tem que julgar a política pública de onde ela partiu, que ela avançou, para onde ela foi. Então, nesse ponto de vista, inegavelmente avançamos. Agora, falta muito por fazer, obviamente, né? A gente é sempre insatisfeito enquanto cidadão, né? Você também teve à frente aqui em Meriti da política pública. Você pegou uma coisa também zerada do nada e entregou alguma coisa. Obviamente que você tinha sonhos de avançar mais, mas o que importa é de onde a gente partiu e de como a gente deixou. Exatamente. Isso, eu acho que tanto você como eu, a gente pode dormir em paz com isso. E eu e Márcia não esquecemos que quando nós pegamos aqui, 0, nem cadeira tinha para sentar. E você nos recebeu
mostrando assim, eu fui entender a gestão que você fazia, quer dizer, seria o ideal, mas não é o aplicável aqui em São João de Meriti. Mas nos ajudou muito, Vinícius. Cada cidade ela tem características, então você não pode aplicar. Acho muito engraçado as pessoas postando sobre a Holanda, né? Como se o Brasil fosse igual a Holanda. Em primeiro lugar, a população do Rio de Janeiro é quase metade do país lá. Você tem uma situação de terceiro mundo, de renda, completamente diferente. Então você não pode ficar comparando coisas, né? São Paulo com Rio, Rio com Amapá, não dá. Agora, há programas que eles têm que ser feitos em qualquer lugar. Por exemplo, não tem como você falar em política de proteção animal e você não executar um programa de castração. Sempre será o principal programa a ser feito numa política de proteção animal. Porém, não é o único. O combate ao maus tratos e tráfico de animais no Rio de Janeiro é um ponto muito importante. Eu estou muito desconfortável porque esse programa está tendo uma interrupção nesse momento, né? A atual gestão está parando com as vistorias, com as ações de maus tratos e tráfico. Isso muito me preocupa. Primeiro porque o Rio de Janeiro está aqui do teu lado, né? Possui, infelizmente, muito tráfico de animal ainda, sobretudo de animais silvestres. E as ocorrências de maus tratos, elas parecem que se multiplicaram após a pandemia. Então, o fato da gente ter aumentado de apenas 800 ações de vistoria em 2021, que a antiga SUBEM fazia, para quase 4.000, acho que não só mostra o esforço do governo, mas também mostra que a gente está muito além. Porque eu também deixei de atender quase 900 casos no ano passado. Então a gente precisa de se equipar melhor, de se estruturar melhor para enfrentar essa triste cena, né, de que é diária, né, você sair aqui na rua, aqui na Avenida Pernambucana, para qualquer outro lugar, você vai ver animal abandonado, cavalo sendo queimado no lixo. Problemas de maus tratos de toda a ordem, né? Desde cães acorrentados dentro de propriedade particular, e uma cidade que infelizmente não tem o poder público numa parte dela. Numa parte da cidade você tem área de risco, você tem presença do narcotráfico, da milícia, dados que você tem que levar em conta na hora de você montar uma política pública, porque você não consegue realizar tudo aquilo que você quer com um instrumento que tem. Muitas vezes a gente vai precisar da polícia. E eu também me orgulho de ter feito essa grande parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o CEPAM. O CEPAM está com um comando ótimo, tem trabalhado muito. A DPMA também tem trabalhado mais. Eu quero até mandar um abraço para a equipe do Dr. Wellington. A própria Polícia Civil, de um modo geral, tem se aparelhado melhor para entender. Infelizmente, há alguns delegados que não têm aplicado corretamente a lei sanção, mas isso é uma questão de tempos, de educação, né? É o esforço que você faz aqui, junto do meu, junto de todos os gestores de causa animal aqui do Estado, para que a gente possa ter uma sociedade que compreenda melhor a questão dos animais. E você fez uma gestão democrática, mesmo enfrentando muitos desafios, sabendo que para fazer gestão da causa animal não basta simplesmente gostar de animais, né, Vinícius? Tem que saber fazer gestão, ainda que o secretário seja por indicação partidária. Explica para todos que estão nos acompanhando e aos que vão assistir a gravação em nossas redes sociais o que é ser um gestor público, Vinícius Cordeiro. Bom, o gestor público ele vai variar as atribuições na medida em que você tenha uma variedade de programas sob sua tutela, sob sua responsabilidade. O Rio de Janeiro tem um abrigo público com 1.000 animais, nós temos 10 postos de atendimento clínico, nós temos programa de educação, nós temos um programa de combate a tráfico e maus tratos, então isso inclui uma gestão de quase 190 pessoas. Isso é uma gestão de compra periódica de insumos e medicamentos da mais variada ordem, desde analgésico, as coisas que a gente aplica lá na castração, até medicamentos para atender os animais que procuram o nosso serviço público. Eu estou falando da minha secretaria, porque a Prefeitura do Rio tem uma outra particularidade. A gente ainda tem o Centro de Controle de Zoonose
e ainda possui o Instituto Jorge Weissmann, que faz atendimento clínico e castração também. Mas estamos falando de uma equipe para fazer a burocracia da secretaria também envolvida, a equipe de comunicação. Então, o gestor ele trabalha... O primeiro gestor de proteção animal do Rio de Janeiro, ele trabalha com mais de 250 itens para adquirir permanentemente. Então, se você bota lá um sujeito que só sabe beijar gato, que só sabe mostrar que salvou o cachorro no valão e tira fotinho todo dia, mostrando isso, mas ele não conhece gestão pública, ele não conhece licitação, ele não é rápido na questão da coordenação da logística, em breve, eu estou falando isso do gestor que não conhece, em breve, posto vai ficar parando, você vai ter que diminuir o atendimento clínico. Então, animais vão morrer, as pessoas não vão ser atendidas. E essa é a possibilidade que tem. Os prazos dos trâmites legais para exatamente. Chegar isso fora as soluções criativas que você tem que também que dar todo dia, porque todo dia acontece alguma coisa e você, às vezes, você tem que tirar um servidor da cama na hora que ele não trabalha, você tem que conseguir um equipamento na hora que você não tem o equipamento. E para quem não conhece, para quem não tem articulação, para quem não conhece a máquina, vai ter problemas. Já aconteceu isso no Rio, quando o Crivella colocou uma veterinária que era especializada em corte de gado, que não sabia nada, foi um horror. Caíram as castrações em mais de 60%, e todo mundo reclamou até que ela saiu, e foi um mau momento, que a prefeitura retrocedeu sua política pública. Agora, eu espero que tais fatos não ocorram. Sinceramente, oro a Deus, né, para que isso não ocorra, mas ali não é um lugar para político que só sai em fotinho beijando o bichinho. Não é. Se engana quem pensa assim. É lugar de protetora. Também não é lugar de protetora. Eu tenho um problema, uma alegria e uma tristeza com a proteção independente. Primeira alegria. A proteção independente, quando focada para as coisas certas, quando parceira, ela é um grande instrumento de política pública, e ela, inclusive, vai onde um braço de onde o Estado não alcança. Que quem vai pegar animal de rua? Na verdade, são os protetores independentes, as ONGs, esse trabalho que elas fazem é inestimável. Mas quando elas querem se aproveitar do governo, tá? Achando que o governo é que tem que sustentar a organização não governamental, ou quando elas querem ali, no abrigo público, por exemplo, não acatar as ordens da ciência, não entender que as regras de manejo científico estabelecido pelos profissionais veterinários não são importantes, aí a gente tem um grande problema, porque nem todo mundo entende de bicho, nem todo mundo, por mais que arrecade ração, está credenciado a entrar dentro de um abrigo e está ali manejando os animais. A gente tem que sempre, Luciene, agora a gente passou pela pandemia, né, por isso tudo, cada vez mais os gestores têm que passar para a população o primado da ciência. A ciência é importante, sim, o técnico é importante, sim, deve ser sempre prestigiado, por mais que a gente seja político, saiba muito de licitação, sempre a gente tem que se render à ciência. Então não tem como o gestor, né, colocar o trabalho do médico veterinário em segundo plano. Como também, às vezes, o médico veterinário não vai fazer a gestão de saúde, né, ou a gestão de saúde animal, a gestão de saúde humana também é assim, né? Quantas vezes a gente vê médicos que não se saem bem na administração hospitalar. Porque logística é para quem estudou logística, para quem estudou licitação. E também na hora de manejo dos animais a gente não vai dar palpite para que os veterinários, né, possam agir. Isso está errado. Então eu sempre procurei dar muita ênfase às regras de manejo técnicas, né, e colocar isso dentro do governo. Eu acho que nós precisamos, né, de cada vez mais estar nos entrosando com os conselhos. E quero dizer o seguinte: os conselhos eles não dão ordem no governo. Os conselhos são importantes
para regular a atuação dos profissionais no governo. Então o CRMV ele não é fiscal do governo. O CRMV tem que ali olhar se os postos são credenciados, se estão dentro das normas técnicas, se os profissionais estão atuando de acordo. Eu tive problema com estagiário que foi surpreendido castrando, né? E disseram para mim que quando eu entrei era normal, até a Rede Globo foi lá olhar isso, e eu obviamente combati essa prática de uma forma muito intensa, porque não dá, o profissional, a profissão de médico veterinário, ela tem que ser resguardada, e eu quero mais uma vez agradecer o papel que o CRMV, que sempre me fiscalizou, sempre, né, periodicamente passa lá nos nossos postos, olhando as nossas práticas, e nada teve a desabonar. Tanto a DPMA quanto o CRMV me fiscalizaram várias vezes nesses 2 anos e meio. E o mais é fake news e papo furado. Né? Isso aí. Nós já estamos aqui com várias manifestações de carinho a você. A doutora Cristina Moreira, veterinária, embaixadora do CRMV aqui da Baixada Fluminense, está dizendo, é isso mesmo, Vinícius, é isso mesmo que acontece. Estamos aqui, Áurea Beckman, precisa existir fiscalização. Vamos lá, Dona Neila Machado, Miau Dia, Luciene Maria, todos envolvidos. Michele Tenório, Edileuza, a proteção animal, Alírio Montebruni, causa animal sendo sempre sacrificada. Um abraço fraternal ao amigo Vinícius Cordeiro. O Alírio é chefe de gabinete do deputado Léo Vieira. Eu quero mandar um abraço para todos os protetores que estão ouvindo aqui, particularmente a Áurea Beckman, que é uma protetora que atuou muito no Rio de Janeiro. Hoje ela está em Maricá, né? Mas ela atuou muito no MEIA. Quero dizer que é importante também o trabalho do Léo Vieira, lá na Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Alerj, né, que é um órgão também importante. E particularmente quero também dar um abraço aqui a todos os veterinários, né? Quero agradecer a todos os veterinários que trabalharam comigo, né, nesse período da prefeitura. Seu Alceu, uma gracinha, né? Doutor Alceu, grande abraço. Doutor Alceu. Ele é funcionário efetivo, né? Não, é servidor também comissionado como nós. Na verdade, as prefeituras, sabe, trabalham hoje com contratação, né, com terceirização e com comissionados. Agora, quando eu entrei, a gente reduziu bastante o número dos comissionados porque a prefeitura passou por uma reestruturação. Mas é importante dizer que a tendência hoje da administração pública, do modo geral, não só aqui, mas na própria saúde, né? Muita gente pergunta se trabalhei com OS. Não trabalhei com OS no Rio, e todos os contratos de prestação de serviços foram por licitação de pregão eletrônico. Isso é muito importante que eu conte. Bacana. Vinícius, você considera que para fazer uma boa gestão na causa animal, a participação e a interação dos protetores e as ONGs são importantes? E para a sua gestão na passagem pela Prefeitura do Rio, existe alguma situação que marcou a sua trajetória? Nesse relacionamento com protetores, com ONG? Uma coisa eu quero deixar bem claro. Eu passei 2 anos, na verdade, foi equacionando o sistema. Porque eu peguei um sistema desarrumado, sem verba. Eu só tinha 5 milhões de recursos quando eu entrei, 4,7 milhões para ser mais exato. Quando eu saí da prefeitura em 2016, eu tinha 11 milhões de orçamento. Então a recomposição orçamentária foi para atender pessoal, limpeza, fazer com que os serviços funcionassem. Isso não permitiu que a gente avançasse muito na relação com as ONGs. Isso eu consegui a partir de 2022, quando o sistema foi se equacionando. A gente avançou no sistema de cadastrar as ONGs, porque muita ONG não tem nem papel, é grupo, são diretorias sem validade, então a gente não tem como órgão público fazer uma relação desse tipo. Foi importante o apoio, o aporte que nós passamos a dar para a SUIPA. Basicamente eu lutei muito para que isso ocorresse. A SUIPA sozinha, ela presta um serviço inestimável de abrigamento, ela abriga quase só entre cães e gatos, quase 1.700 animais. Ela é monstruosa, como todos sabem. Tá bom, ela tem receitas próprias, mas após a pandemia todo mundo ficou numa situação
administrativa muito difícil. E o número de abandonos aumentou, E né? a gente conseguiu um aporte esse ano para a Suípa provisório de 820 mil, mas a partir do ano que vem esse aporte será permanente. É um acordo que nós fizemos com o Ministério Público, com o Judiciário, e isso para mim foi um avanço. E a gente estava avançando, né? Isso foi interrompido agora na gestão, a relação com outras ONGs e trabalhos que precisavam da nossa ajuda emergencial. Então, por que você não ajuda todas as ONGs? Primeiro, porque não tem dinheiro para isso tudo. Segundo, que a gente precisa estabelecer numa escala de prioridades quem tem maior necessidade. Então, você tem esses critérios para se utilizar. A gente deixou critérios estabelecidos de ajuda, também de aquisição de doações. A gente tem um decreto interessante do Banco de Ração, que a gente se utilizou bastante dele para ajudar alguns protetores independentes. Ah, Vinícius, a ajuda é muito insuficiente ainda. Ela é insuficiente, ela tem que aumentar. Mas eu deixei os instrumentos legais todos montados para quem venha me suceda nas gestões seguintes possa ampliar o programa. É tudo uma questão de ampliar orçamento, né? Tem que chorar no prefeito. Estamos deixando um orçamento agora de quase 20 milhões. Entendo que o ideal seria 25 milhões ao ano, para que a gente pudesse realizar tudo aquilo que a gente tinha vontade de realizar. Não é vontade só não, desculpe. Nós temos um plano de metas que também nós deixamos pronto. Nós temos um plano de ações totalmente desenhado, então não existe mais o sujeito entrar e fazer o que ele quer da cabeça. A política pública hoje ela tem metas, ela tem objetivos muito claros, e isso é legal, porque o que acontece no Rio pode servir de farol ou de referência para outras cidades. Bacana. Vou dar uma pausinha para você tomar uma aguinha. Nós vamos falar agora, Caio, dia 31, Vinícius. Fazer gestão sem recurso, você tem que usar criatividade, né? E Vinícius? Olha, tem muito. Tem que a gente lançou mão de acordo do Poder Judiciário com o Ministério Público. A gente vai atrás de empresário. A gente também lançou mão de algumas doações individuais que foram importantes. Por quê? Porque o órgão público ele tem restrições para que ele funcione, no sentido de que tem hora que você está no meio de uma licitação e está com pouco medicamento, por exemplo, para uma enfermidade, para uma zoonose especial. Então você precisa de lançar mão, às vezes, de coisas que estão fora do cardápio do poder público. Eu aumentei, por exemplo, o cardápio dos medicamentos que a gente tem hoje na Fazenda Modelo. Oceane, nem teste de FIV-FeLV, nem hemograma a Fazenda Modelo tinha quando eu entrei. E quando eu fui numa audiência pública que eu ia adquirir tudo, as pessoas riram porque nunca tiveram. Então o pessoal que diz lá, a gente não fez nada da Fazenda Modelo, é mentira. A gente fez uma série de intervenções na Fazenda Modelo, adquiriu uma série de equipamentos, medicamentos, uma série de coisas para que a gente pudesse estar melhorando as condições de abrigamento, né? É basicamente... Eu participei de uma audiência pública na Câmara Municipal... Em abril de 2021. Eu não tinha nem 3 meses de nomeado e já tinha gente querendo ser secretária. Eu fui convidada para ir lá para bater em você. Aí eu fui. Não vou bater em ninguém, eu vou aprender. Fiquei sentadinha ali vendo aquele espetáculo todo e você sabendo sair com maestria, lidando com maestria. Foi engraçado tendo que... resposta para todos os questionamentos. Foi engraçado o seguinte, o sujeito entra em janeiro, em março o cara já quer bater. Não, o cara já quer te cobrar que não tem castração. Então eu falei as coisas óbvias, que eu tinha que fazer licitação, contratar mais gente. A Fazenda Modelo tinha 3 médicos para 1.000 animais na área de guarda. Hoje a gente quadruplicou o número, hoje tem 12. Agora, até contratar, colocar o pessoal trabalhando, etc. Claro que eu precisei de um tempo. Honrar o nome, né? Modelo. Aumentar o número de funcionários de apoio. Também precisou ser contratado, precisou do prefeito liberar recurso, etc. Mas em março o cara queria te cobrar aquilo. Não cobrou nos 4 anos antes. Aliás, as líderes daquele movimento tinham participado da antiga gestão e foram bem seletivas na hora de bater, na hora de cobrar.
Isso é política, né? A faz gente tem que parte do- entender, mas também tem que dar resposta à altura, resposta política, para que as pessoas compreendam daquilo que é sério e daquilo, né? Eu acho que você cobrar. Olha, eu quero agradecer muito. Teve gente que me fez oposição, que me cobrou e que foi importante para mim, para que eu redirecionasse alguma ação, desse ênfase a mais algum aspecto da política pública. Agora, hoje em dia é um festival de fake news, de gente vagabunda, né? Contando mentira, tudo para proveito próprio. Usar a causa, né, Vinícius? Então eu tenho um caso famoso de uma protetora de uma ONG famosa, eu vou me restringir, não dizer quem é. Ah, tem sinomose na Fazenda Modelo. Qualquer abrigo tem sinomose, Claro. desde que o cachorro entre de fora. Qualquer abrigo. E depois o abrigo dela deu centenas de casos de sinomose. Né? Então é curioso, né, ver que a gente... E quem não é do ramo, né, fica assustado. Né? Olha, deu vários casos de leishmaniose. Eu tive um caso de leishmaniose, de introdução externa, em 2 anos e meio. Um caso. Infelizmente tem leishmaniose no Rio de Janeiro. Ela tem que ser combatida. Aliás, acho que você devia trazer alguém para falar dessa questão. Infelizmente está aparecendo alguns casos. Todo mundo que Mensalmente nós conhece estamos aqui, doutora é a questão Cristina abordando, né, do cara? mosquito, né, o vetor, que não está presente lá na área da Fazenda Modelo. Graças a Deus, a gente fez testagem. Aproveitando que o Vinícius está falando sobre leishmaniose, a gente tem 2 ou 3 programas com a doutora Cristina, com a doutora Bruna também falando de Gravado, leishmaniose. isso aí. Tem aí, acompanha lá no Spotify, no canal no YouTube e na página do Facebook Pet Papo. Tem lá falando sobre leishmaniose, é bem interessante para os protetores acompanharem lá, tá bom? É isso aí. Vinícius, no dia 31 de julho, nós estamos realizando em parceria Guerreiros Pet, Projeto Excelência, que você já conhece, Música e Arte da Baixada Fluminense, e o Instituto Vieira, o Concerto. Lembra? Nós falamos desse título lá, a primeira vez que você conheceu o Projeto Excelência. Lindo E agora trabalho, nós lindo. Vamos realizar com 50 integrantes da Orquestra Sinfônica da Baixada Fluminense, entre musicistas e os coristas, dia 31/7, às 18h30, no galpão do Instituto Vieira, no centro de São João de Meriti. Vocês estão mais do que convidados. São 350 a plateia, que nós estamos transformando um galpão num teatro, acolhendo ali com uma energia, com muito amor. Essa iniciativa E a entrada, singular, Vinícius, é 1 inédita no quilo Brasil. de alimento não perecível que vai ser direcionado às protetoras cadastradas nos Guerreiros Pet. E tem questionamento de protetores, de diretores de ONGs. Não vai dar. Por que a entrada não é ração? A entrada não é ração porque vai receber qualquer tipo de ração. Você não sabe se a ração está na validade, se a ração está aí na granel. Se o gato rejeita determinado tipo de ração. O cachorro Ô, Luciane, também. tem gente que fazia isso na Fazenda Modelo. Chegava lá com qualquer ração e saía distribuindo Eu pro doei, cachorro. né? Então, eu falo E na achou ração ruim, direto, e achou ruim quando eu contive. Né? Exatamente, E tá aí pedindo pix na rua. Mas a gente passou Aqui a gente não pede pix pra ninguém, graças a Deus. A gente honra esse conceito. Então, Vinícius, nós temos um trabalho social, a usar a criatividade. Nós criamos uma moeda social chamada os guerreirinhos. Peraí, eu vou... Cada protetor, mostra aí, Kai. O protetor, nós temos reuniões mensais com o protetor, que a gente sabe aprendeu a criar vínculos, mostrando, desconstruindo essa imagem que proteção animal é só resgate e é só fornecimento de pix e ração. Aqui nos Guerreiros Pet, não. Aqui a gente não pratica assistencialismo. Se a gente não tinha recurso na prefeitura, a gente continua sem recursos, mas com liberdade de ação. Então, a cada reunião, tem uma regulação ali. A cada reunião que o protetor vem aqui, ele ganha 40 guerreiros. A cada evento que ele vai como solidário, 30 guerreiros. E esses mantimentos que vão ser recebidos na contribuição do acesso a esse concerto, vão ser vendidos para elas. E elas vão comprar com essa moedinha. Porque também nós não somos obrigados a dar cesta básica para ninguém. Senão vira assistencialismo. Então, nosso mercadinho já está sendo montado. O que a gente pode fazer são os pequenos passos, Fala, Vinícius, tá precisando de algo aí? Eu queria só dizer que a iniciativa é louvável, porque ela junta cultura, né, com proteção animal. Acho que a gente tem que entender que o terceiro setor ele precisa de soluções criativas, de eventos criativos para se promover.
eu fui um pouco criticado quando eu lancei aquele projeto especial da Cãodemia. Você já viu que é com adestramento Foi comportamental, muito legal. que é um projeto inédito, mas o que aquilo deu de retorno, né? Até mesmo de visibilidade para a causa animal também, para que o governo... Muita gente não conhecia o governo, não conhecia o órgão do governo, então a gente precisa, às vezes, de fazer essas ações diferenciadas, como o Cão Certo, como a Cãodemia, como a corrida. Vai ter uma corrida aí que está sendo promovida aí pela Bruna Saraiva também, lá na Lagoa. Esqueci agora a data, mas que vai ser muito legal também. O movimento de você... Para que a gente entenda que você tem que envolver a sociedade. Não adianta... Como é que você vai envolver a sociedade se você não tiver ações diferenciadas? Eu queria só aproveitar também a oportunidade, a gente está na hora do comercial aqui. Amanhã eu estarei na sede da OAB, no Marapendi Shopping da OAB da Barra, discutindo sobre judicialização e extrajudicialização de ações da causa animal. E neste sábado eu estarei em Acari, prestigiando uma iniciativa da Associação de Protetores da Proerj. Quero mandar um beijo para a Linda Leal, Jeane. Estarão lá no Favo de Acari, também fazendo uma ação grande, uma ação social grande de atendimento aos pets, de comunidades carentes, que é quem precisa mais de governo. E eu ainda no governo fiz questão de pelo menos estar algumas vezes naquela região. E queria também dizer que domingo vai ter uma manifestação ativista importante, que é a Frente de Defesa dos Jumentos, né? Andaram falando de jumento essa semana aí, mas os jumentos estão sendo exportados para a China, que é uma coisa tétrica, né? Pavorosa, né? O abate dos jumentos. E está havendo uma manifestação de caráter nacional, vai ser no Rio de Janeiro, domingo, 2 horas, lá em frente ao Copacabana Palace. Talvez eu esteja, né, pessoalmente, mas eu queria também transmitir, porque são questões importantes aqui na proteção animal. Vinícius, você agora não está mais no governo, não está mais na proteção animal. Não, minha esposa, Bruna Franco, é ativista. Eu tenho uma série de organizações que eu levo no coração. A Brigada Animal, a Garra, a própria Suípa, uma série de organizações que eu tenho feito questão de prestigiar e também não deixo de divulgar as ações do governo, que são importantes, né? O governo do estado tem lá o seu programa, os governos dos municípios têm o seu programa, e a gente sempre está discutindo proteção animal. É importante, porque nisso a gente tem feito história, né? Porque após a nossa passagem da gestão, você foi uma das pioneiras aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos 20 municípios só que tem órgão próprio, né? A gente precisa de cobrar que, por exemplo, as cidades grandes, né, como Volta Redonda, já tem uma coordenação que ainda faz parte lá do meio ambiente. Nova Iguaçu, muito incipiente ainda, muito incipiente. Então a gente precisa avançar, né? O governo do estado não pode fazer só RJPET, tem que ir além, né? Ele tem que também combater tráfico e maus tratos, ele tem que ter um programa de educação próprio, ele não pode fazer só castração. Mas foi importante ter castração? Claro que foi. Foi um avanço, a gente tem que saudar os avanços também. Mas dizer que a política de proteção animal não é só resgate, não é só castração. Pix, não é só Pix. E eu queria dizer agora um grande recado para a proteção, né? Entenda que a proteção animal de verdade não é feita por resgatista, sobretudo aqueles que aparecem em véspera de eleição. Ela é feita por quem entende o que vem depois, que é acolher os animais, tratar os animais, recuperar os animais, dar lar temporário, fazer adoção responsável, promover a adoção responsável, ajudar e entender como deve funcionar os governos, né? A gente tem muita gente na bancada federal que ainda não sabe o que está fazendo lá. A gente tem muita gente que emergiu da política, delegado isso, resgatista que sai atrás do bueiro depois daquilo, que sumiu um ano depois da eleição. Então a gente tem que cobrar, quem é da proteção animal de verdade está cobrando que a proteção animal não pode ser reduzida só a isso. Eu falei no programa passado sobre uma lista negra que chegou ao nosso conhecimento
por ética também não vou ler essa lista aqui, eu recebo várias mensagens, cadê a lista? Está sob sigilo, está na caixa preta. Do próprio movimento da causa animal no Rio de Janeiro, esse fato que aconteceu com você, essa substituição que pegou todos de surpresa, acendeu a luz amarela na proteção animal. Sabe, Vinícius? A comoção é assim. E já tem essa lista dizendo em não votar em quem os eleitos pela causa animal indicarem, né? Esse novo pleito eleitoral agora, que vai ser prefeito e vereadores, mas vão ter os padrinhos, deputados estaduais e federais que se elegeram. Olha, Luciano, em primeiro lugar, a política ela é um instrumento de mudança, de transformação. A gente não pode jogar na despolitização. Tem que votar em alguém. Não adianta, seremos governados por alguém. Mas analisar, de qualquer forma. Agora, realmente, analisar onde as pessoas estão, o que elas fazem. Tem gente que só é produto de internet. Então, se a pessoa não tem família, se a pessoa faz o quê durante, fora da atividade dele de rede social, de fato, de concreto, né? Como é que ela age em relação às coisas, como ela se posicionou diante de alguns temas importantes, né? Qual é o histórico, qual a preparação dela. Isso a gente tem que avaliar, né? Eu, por exemplo, vejo políticos maravilhosos, eu tenho uma grande admiração pelo Noraldino lá em Minas, pela Lucila do Recanto, a Lucila do Recanto de Goiânia, que é protetora de verdade. Juliana Prudência em Minas. Exatamente, mas eu fico muito preocupado que a gente elegeu um monte de fake de internet, mas a gente tem também na democracia a possibilidade de consertar essas coisas, né? De olhar mais as coisas. Que a minha permanência, a minha saída tenha servido de alerta e de balizamento para que muita gente consiga compreender qual é a diferença entre uma gestão que faz política pública de uma forma, de um olhar permanente, né? E que não seja somente uma ação entre amigos ou uma ação entre políticos. E, infelizmente, eu acho que os prefeitos, não estou falando, quero dizer até que eu continuo apoiando o prefeito Eduardo Paz lá no Rio de Janeiro. Ele pegou um orçamento de 5 milhões, me chegou a 20, então a gente avançou. A verdade é essa. Por mais que eu tenha me esforçado, houve sim um aumento de aporte no investimento da proteção animal na cidade. Há algumas coisas que não foram ainda entregues, que a população cobra, com razão que devam ser entregues. Eu não sei se elas serão entregues até o final do governo, mas a gente tem que compreender que a sociedade civil ela tem também que se organizar de uma forma um pouco mais competente para poder atuar. Então não pode mais ser essa choradeira, não podemos dar mais importância para gente que faz fake news, para gente que faz sensacionalismo. Olha, Luciane, foi lá para o RJTV, 24 gatos mortos lá na prefeitura. Mentira. São mentirosos. Produziram fake news com um objetivo meramente eleitoreiro. Então a gente não pode entrar nesse ciclo vicioso, né, de estar fora do governo, já querer derrubar um secretário com 3 meses. Ainda vem alguém de fora para falar mal da Fazenda Modelo sem conhecer. Ah, bom, né? A Luísa Mel, né? Mas a Luísa Mel, ela cuida da vida dela, ela não cuida. Ela foi completamente omissa na questão do Crivella, que se morreu o bicho pra caramba na Fazenda Modelo, ela nem aí. Eu nunca vi ela se preocupar de uma forma concreta na proteção do Rio de Janeiro. Veio aí enviada por alguém, né? Claro, mentorizada por alguém para vir fazer crítica. Me desculpa, para mim ela não representa nada no Rio de Janeiro. Ela não tem nada de concreto, ela não tem nenhum serviço prestado à causa animal aqui no Rio de Janeiro. Ela tem um livro legal, bacana, é uma pessoa, né? Mas ela tem que entender que ela tem que respeitar as pessoas que fazem o trabalho. Então, sabe, sair um pouquinho, desce do salto, né? Desce do salto e viver a realidade aqui antes de falar de alguém. Menos filtro, isso, né? Menos publicações. Mas cadê ela? Depois que ela esteve aí e falou, ela foi para São Paulo e nunca mais voltou. Tem gente que vem de São Paulo, vai vir aqui ficar um tempo também, nunca mais vai voltar. É uma questão de tempo. Protetor de ponte aérea. Então vamos falar aqui. É protetor de ponte aérea. O pessoal que Nova categoria. Não consegue se manter em São Paulo, vai tentar no Rio também, né? E o deputado Léo Vieira, que é o presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, da ALERJ,
propõe a criação de um conselho e fundo para garantir ações e recursos às entidades e pessoas físicas que trabalhem pelos PETs. Presidente da comissão, ele propôs ao governador, apresentou ao governador através da indicação legislativa 88/2023, com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho a instituições sem fins lucrativos e pessoas físicas dedicadas à causa animal. Léo Vieira afirma que a criação do Conselho Estadual de Proteção aos Animais, com participação da sociedade civil e órgãos governamentais, é essencial para a formação de diretrizes destinadas à defesa e proteção dos animais. Já a implementação de um Fundo Estadual de Proteção aos Animais tem por objetivo captar recursos financeiros e repassá-los para financiamento, investimento, manutenção, ampliação, desenvolvimento de ações, programas e atividades das instituições sem fins lucrativos destinados à proteção e bem-estar animal, controle populacional, tratamento de saúde e medidas de prevenção de zoonose e demais patologias. Parabéns. É um avanço. Eu queria dizer... Não é um avanço ainda, desculpe. Em primeiro lugar, ele fez uma indicação legislativa. Porque quem pode fazer... fases. Não. O parlamentar ele não pode instituir por projeto de lei, fundo e conselho. Então, eu queria dizer o seguinte, a ideia é muito boa, É uma indicação que ele fez. mas é uma indicação. Depende do governador. Vai depender do governador a implantação de um conselho. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, hoje parece que o orçamento no Estado está em 24 milhões, não é isso? 24, 25 milhões, e só faz castração, que é o programa RJ-PET. Em primeiro lugar, você ter um conselho, isso não custa dinheiro, o governador pode fazer. Então, a ideia aí do presidente da comissão é correta, né? O foco é correto, que eu acho que um conselho ele elabora políticas públicas, tem essa função, mas tem que ir em cima do Cláudio Castro, né? No sentido de que se o Cláudio Castro fizer um fundo, ele precisa também de aportar recursos nesse fundo. Mas eu quero dizer o seguinte, você não precisa de depender da criação de um fundo para você fazer um programa permanente. Então acho que a maior preocupação que eu tenho, Luciene, sabe, é de que o governador mantenha o RJ-PET, mantenha o programa de castração que já existe, mas que ele entre no orçamento como um programa permanente. E segundo, agora foi para a Secretaria de Saúde, né? O que eu acho até mais correto de onde estava. Estava na agricultura, acho que a agricultura não tem muito a ver. Mas eu quero dizer, claro, que foi importante ter sido criado na época. Mas você não pode depender de ter fundo para você fazer captação. Por quê? Porque, na verdade, os fundos, eles não têm uma atratividade assim. Só vai ter atratividade fundo, só funciona fundo. Por exemplo, esporte, cultura, onde você tem renúncia fiscal. Aí você consegue captar. Se você não tem renúncia fiscal, desculpa, fundo nenhum funciona. Não, mas eu tenho aquele um da projeto criança, de lei. aquele da criança e do adolescente. Então, isso que eu queria dizer. Exatamente, você chegou onde eu queria dizer. Do Só incentivo funciona, fiscal, só funciona isso se você aprovar outras medidas em conjunto, como a questão da renúncia fiscal. Conselho da Criança e Adolescente. Que empresa que você vê fazendo isso? Só onde tem renúncia fiscal, né, interesse, onde você tem empresas muito Pode grandes. puxar aí para mim a lei? Porque onde não tem, você tem fundo que não arrecada. Essa é a realidade, né? Eu queria só dizer que eu sou muito a favor da indicação, da formação do conselho e do fundo, mas eu espero que seja realmente um conselho democrático. Montaram um conselho no Rio que nem teve conferência. Então, a gente precisa de entender que a política pública ela não pode vir de uma iniciativa isolada, ela tem que ser acompanhada de um pacote de medidas. E eu aproveito aqui a oportunidade para dizer ao seu deputado que quando ele for reclamar lá com o Cláudio Castro, que eu também estou lá do lado ajudando e entendo que a iniciativa é muito importante de ser implementada. Quero achar aqui o projeto de lei do deputado Léo Vieira, que também é a lei de incentivo fiscal à proteção animal. O que eu não sei é que como o Rio de Janeiro está em recuperação fiscal, se esse tipo de legislação vai poder passar, porque eu já vi outras aí com uma ótima iniciativa de ser barrado. A gente teve uma discussão agora recentemente. O Léo não estava porque foi na comissão de meio ambiente, mas que a gente entendia
que uma parte da arrecadação do meio ambiente tinha que ser destinada à proteção animal, seria um caminho mais fácil. Houve uma resistência danada de alguns deputados lá, inclusive do MINC, dizendo que não tinha a ver proteção animal com o meio ambiente. Acho que tem várias secretarias municipais de meio ambiente que cuidam de proteção animal. Duque de Caxias é um exemplo, e outras cidades também. Então, a questão de política pública não é sempre muito tranquila, porque a Fazenda é contra da renúncia fiscal. Tem deputados, né, mais conservadores que entendem que isso também não tem que constar na pauta. Ou seja, é uma luta política mesmo você fazer triunfar esse tipo de visão. Agora, como é importante a gente ter uma comissão de animais na LERJ. Como é importante a gente ter essa comissão funcionando na Câmara do Rio. Né? Eu espero que as câmaras municipais daqui de Meriti e de outras também sejam dotadas de comissões de igual teor. Vinícius, novos projetos à vista? Novos projetos no sentido de que a gente sempre, como político, como gestor, é convidado para outras coisas. Eu estou analisando os convites, eu estou avaliando a fazer. A gente nunca é uma coisa só. Agora eu quero dizer a mesma coisa que eu falei. Quando eu deixei a Secretaria de Proteção Animal do Rio em 2017, eu fui ser procurador-geral do município de Paulo de Fronten, né? Podia ter ajudado a proteção animal lá também. Mas a proteção animal não saiu do meu coração. Eu continuei fazendo programa de rádio. Na época não tinha podcast, né? Não tínhamos podcast. Mas a gente, eu e a Bruna escrevemos colunas para jornal, fizemos programas. A Bruna está aqui, inclusive, presente no estúdio. Eu quero dizer que ela também foi muito importante na minha gestão. Ela foi tenho que agradecer muito a Bruna por tudo que ela realizou. E nós temos sim planos de continuar atuando na causa animal. Vamos marcar juntinho tudo aí, vamos estar junto ouvindo as pessoas. É uma responsabilidade política que eu assumi com a cidade do Rio de Janeiro de divulgar essa política pública, de fazer com que ela funcione. E eu quero deixar um aviso aqui, terminando aqui o programa. Não é porque eu estou dentro do governo Eduardo Paes que eu não serei crítico, que eu não abdicarei do meu senso crítico em relação às coisas que sejam implementadas lá na secretaria. Não vou fazer, eu não estou na oposição, isso não é possível, eu defendo o prefeito, mas aquilo que eu entender que não está correto, né? Como, por exemplo, estou ouvindo aí que podem suspender atendimentos clínicos. Como é que eu acabo de contratar mais gente e o sujeito quer suspender atendimento clínico? Vou no prefeito reclamar dele. Não abdico desse meu papel, primeiro de responsabilidade com as pessoas. A gente não tem que ter, muito mais importante que o partido, né? Quero dar um recado também. Muito mais importante que o meu partido, muito mais importante que os meus amigos, é a minha responsabilidade com a minha sociedade, com o meu país e com o segmento da proteção animal. Ele sempre vai prevalecer, o interesse público tem que sempre prevalecer sobre o interesse privado. Muita gente na proteção animal só quer olhar para o seu umbigo e defender o seu interesse próprio, né? Então, muitas vezes eu questionava. Olha, quando eu tenho aqui R$100, eu tenho que priorizar a aplicação desses R$100. Muitas vezes você não vai ser o mais importante, porque não é você de quem cuida. Mas não estou dizendo que ninguém não é importante. Tudo é importante, né? E o ideal é que a gente tivesse recurso para tudo no país. A gente não tem. É igual a questão da saúde pública. A gente não tem como atender todo mundo. A gente tem que eleger prioridades. Então esse recado, né, para quem pensou que eu tô cordeirinho lá num carguinho, né, esquecido no fundo da prefeitura, pode se preparar, porque não vai ser assim não. Porque o gigante acordou. Não, eu tenho responsabilidade com o prefeito de fazer, inclusive, com que a gestão dele funcione. Então, se ele puser algum incompetente, se ele fizer... se ele não souber de alguma coisa errada que esteja acontecendo, se as pessoas não forem bem tratadas, nós temos o dever moral e político de estar ali alertando a autoridade, o gestor, para que o governo dele, para que a administração, para que a cidade dê certo. Para que a cidade dê certo, é importante também que a proteção animal funcione bem. Por quê? Porque a proteção animal, eu vou te falar o óbvio aqui, mas para muita gente não é. Nós estamos falando de saúde, né?
estamos falando de leishmaniose, nós estamos falando de zoonose, nós estamos falando de saúde humana, nós estamos falando de bem-estar, nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando de preservação ambiental, então, educação. Então nós estamos falando de muita coisa, né, envolvido nesse tema. Né? Esse tema não é só beijar cachorro ou beijar gatinho. Exatamente. É muito mais amplo. Que, aliás, a secretaria também não pode ficar só no gato e no cachorro. Né? A gente foi importante da gente demonstrar que é fundamental uma política de proteção aos equinos na cidade do Rio de Janeiro, que não pode ser interrompida. É fundamental que a gente também não se omita ante maus tratos a animais silvestres. A gente tem tido uma atitude proativa nesse sentido. É isso aí, Caio. Vários recados, mensagens polêmicas aí. Você quer ler, Caio? Vou deixar para você ler. Vamos lá. Márcia, aciona aí o sorteio, hein? Seu aplicativo mágico aí. Então vamos lá, o quiz. Qual o melhor gestor da causa animal que a Prefeitura do Rio já teve? Quem soltou o nome aqui, concorrendo 3 roupinhas do Guerreiros Pet. Serão 3 sorteados. Tem tempo ainda para comentar. Ainda tem 4 minutos aí até as 9, dá tempo ainda de comentar. A gente sempre estende um pouquinho mais do que 9 horas, né? A Márcia quer ganhar uma roupinha de inverno. Tá uma vergonha, Márcia. Pô, aí. Aqui, Vinícius, mandando recado pra cá, quer ganhar uma roupinha. A roupinha tá linda, né? A roupinha tá linda. Cristiane Soares Diogo, parabéns pelo seu lindo trabalho e parabéns ao programa também. Vocês são incríveis. Cristina Moreira, mandando um coração para Aura Beckman. Neira Machado, parabéns pelo seu posicionamento. Vinícius Cordeiro. Aura Beckman, essa é a sua diferença, amor à causa dos animais. Você tem todo o meu respeito, parabéns. Michele Tenório, Nilópolis presente. Ana Lúcia Fernandes Seropédica. Olha, tá bastante mensagem solidária a você. Tânia Cruz, um gestor competente, sério, honesto, ser tirado da secretaria para colocar um cara totalmente fake que nunca foi da causa, só o fez quando tentou se eleger aqui no Rio, de onde ele nem é. Mais uma vergonha deste prefeito, né? Eduardo Paes. Vinícius. Quando mexe com a causa animal, mexe com todo mundo, né? Eu queria dizer só que eu me abstenho de comentar essas manifestações. Não comenta não, só tô eu fico aqui, feliz pelo carinho, no mais eu não falo. É isso aí. Vinícius 2024 vai ser o ano de todos adorar animais, mas já estamos vacinados desses oportunistas. Verdade, Áurea. A gente fala que eles enxergaram que no final do arco-íris tem um pote de ouro, que é a causa animal. Eu queria só dizer que aquela cadeira não é bem uma cadeira confortável. Prego, é uma cadeira elétrica, né? Então, quem sentar naquela cadeira vai ter muito problema, porque tem restrições orçamentárias, restrições financeiras, restrições administrativas e muita demanda. Então você tem muita demanda, muito problema. Eu quero dizer que nesses 2 anos e meio eu não tive feriado, eu não tive férias, eu não tive sábado, eu não tive domingo. As pessoas não entendem como a gente trabalha, como a minha equipe trabalha. Eu tenho veterinário, eu quero falar aqui só um pouquinho da doutora Júlia, por exemplo, que quando a gente andou resgatando o cavalo, ela passava as noites em claro, lá na Fazenda Modelo, cuidando para recuperar um cavalinho para que ele não morresse. Então as pessoas não sabem a entrega que alguns servidores públicos deram, né, antes de fazer uma crítica. Então elas dizem ali que é só emprego de político, etc. A nossa equipe se deu muito para que a gente mostrasse o resultado. Então quem pensa ali que só vai tirar foto e vai só, né, desfilar alguma coisa, não sabe a encrenca que está comprando. Porque exatamente. Aquele cargo na Prefeitura do Rio é um cargo especial. Me desculpa, eu tenho muito orgulho de ter passado por ali agora, nessa última fase, mais de 4 anos, né, e ter deixado o legado que a gente está deixando. Então, serviço público é entrega. Serviço público, eu estou falando isso para qualquer área que, né, você esteve aqui na Prefeitura, né, não pode ser jamais encarado como um lugar que você tem um bom salário, né, para que você entenda que os resultados não aparecem de graça. E nós estamos batendo um recorde aqui nessa live, nós temos 518 pessoas acompanhando
essa entrevista, Vinícius. E quando desliga, né, Caio? Qual é o engajamento? Ah, engajamento sobe. Lá no perfil do Vinícius também tá bem agitado. Tá lá bem no perfil do agitado. Vinícius, tá Quando com- desligar lá, vai dar o quê? 10 mil? É, por aí. Lá no perfil do Vinícius tem 2.160 pessoas acompanhando a gente. Parabéns, Vinícius. Eu quero agradecer a todo mundo aí que está acompanhando a gente e a gente não deixa jamais de informar, de usar nossos meios para informarem. E eu queria dizer o seguinte, gente, aqui ó, Pet Papo é um podcast que eu conheci, né, algum tempo atrás e consegue hoje ter a singularidade de ser um podcast específico para a causa animal. E eu queria dizer que, independente da minha presença, vocês voltem aqui. A Luciana sempre traz gente muito interessante, Toda muito quinta-feira interessante, estamos aqui. gente ligada à causa animal. E eu acho que a gente só ganha quem acompanhar esse trabalho, fazer aqui o comercial, As portas para ver se estão- eu também ganho uma roupinha. Ô, Vinícius, o espaço está aberto para você, sempre que você quiser vir, só comunica. A gente tem uma cadeira cativa aqui, que são todas as últimas quinta do mês, é a doutora Cristina. Eu falando queria sobre- falar um último assunto, assim, já que a gente fazer polêmica aqui. Recentemente o governo federal criou aí uma consulta para ver o que botava no orçamento. Exatamente. Eu fiz um pronunciamento, não foi muito bem entendido. Eu digo o seguinte: o Lula prometeu, né, assim como o Bolsonaro, que fariam órgãos de proteção animal e existe um departamento do meio ambiente. Eu fui olhar o orçamento desse departamento, não é nada. Eles não colocaram dinheiro nesse departamento de proteção animal. Agora estão falando que vão fazer um programa de castração. Me desculpe, ninguém tem que ser consultado para falar o óbvio. Passou a consulta, então não vai estar no orçamento porque a gente não... Outra coisa, colocavam-se opções. Eu acho que todas aquelas opções têm que estar no orçamento, não só a mais votada. Então, acho que o pessoal do PT tem que sair da teoria, né? Desse negócio de fazer consulta e fazer coisa concreta. Bolsonaro prometeu que ia fazer uma coordenação, também não deu dinheiro, você não sabe nem quem esteve lá, não funcionou. Então acho que a ministra Marina Silva, que inclusive teve o seu orçamento retalhado no Congresso, né? E aí eu pergunto, quem desses deputados da causa animal votaram para cortar o dinheiro do meio ambiente? Vamos olhar lá. Você vai encontrar uns nomes que você vai até se surpreender. Então não tem como chorar pelo cachorro, mas na hora de dar dinheiro, você nega dinheiro. Porque basicamente, política pública, nós estamos falando de recurso público, né? Então eu queria deixar essa mensagem, que eu acho que não se pode recair todas as responsabilidades em prefeituras. Então todo mundo diz assim, o cavalo, não sei o que, aquilo, isso, a prefeitura. Transfere pra prefeitura. Não é, o governo do estado tem que ter responsabilidade também. E o governo federal, que fica com a maior parte dos dinheiros do seu imposto, do meu imposto, ele tem também dever moral de realizar política pública de proteção animal, sim. Inclusive de animais domésticos também. Não ficar só nesse mimimi de fazer consulta. Tem que ser mais do que isso. Essa situação dessa consulta do governo federal me lembrou quando eu estava no primeiro ano de arquitetura, meu primeiro emprego foi na prefeitura de Barra do Piraí. Aí o prefeito queria construir uma rodoviária e fez uma consulta pública. Botou 10 opções. Claro, todo mundo votava na rodoviária perto da casa. E eu levei, prefeito, só tem que pegar um excelente urbanista e ver, estudar o tráfego do trânsito, as duas pontes precárias. Onde passa mesmo o fluxo maior de ônibus? É não atravessando a ponte. Conclusão, não conseguiu fazer. Ou você põe... Não uma vai. questão- Quando você faz populismo, demagogia, desse negócio de vou consultar você, me desculpe, isso me pega mal. Isso não é democrático, isso é demagógico. Por quê? Eu me engano que eu Como é gosto. que eu vou ficar consultando gente onde eu vou botar posto de castração, por exemplo? Você tem critério legal já estabelecido. Onde tem o pior IDH, onde tem maior acessibilidade. Você, arquiteta, sabe disso melhor do que eu. Você dá aula para mim sobre isso. Então o gestor público tem que pegar o critério objetivo, público, ir lá e aplicar. Qual foi o primeiro posto de castração que eu reabri 5 anos depois de fechado pelo Crivella? Foi na Praça Seca. Por quê? É a maior região de controle de demanda populacional do Rio de Janeiro sem atendimento. E aí muita gente foi me questionar, porque que agora eu estava abrindo na Grande Tijuca, etc. Você tem que ter critério.
Não tem que ficar fazendo consulta demagógica para as pessoas. Você imagina naquela audiência, né, que você tava, todo mundo querendo me matar, a secretaria sem dinheiro, tudo quebrado. E eu falei assim, olha, vou fazer uma grande consulta para ver o que é mais importante. Sabe o que é isso? Isso é falta de projeto, pô. Se você não tem projeto, você senta na cadeira e não tem projeto, eu queria perguntar para o secretário do Rio, se ele responder pelo menos que ele vai dar continuidade ao que a gente fez, palmas para ele. Mas esse negócio de vou aumentar a vaga em abrigo, isso não é programa de gestor. Isso não é programa de gestor, aumentar a vaga de abrigo, né? Você não pode fazer política pública da cabeça, né? Vozes da minha cabeça, né? Como a turma mais nova fala aí. Tem que ser programa, tem que ser projeto, tem que seguir metas e critérios objetivos. É assim na arquitetura, não vai ser assim também diferente no meio ambiente da proteção animal. Vinícius, quero parabenizar aqui a todo o trabalho de redes sociais enquanto você estava secretário. Tá aqui, eu já soube que era a Sejane que cuidava, né, Sejane? Do seu Instagram, das suas criações, das suas postagens. Parabéns. Comunicação. Comunicação fantástica. Comunicação pública não é tirar foto do lado de político que foi conversar. É você fazer anúncios, programetes que a população possa entender qual é a importância do programa que está sendo realizado. E eu vejo com muita tristeza um monte de gestor utilizar o canal oficial só para tirar foto, fazer promoção pessoal. Exatamente. E tirar fotos desinteressantes para o público. O que interessa ao público em comunicação social? É mostrar o que você faz no órgão. Não é mostrar o gestor se reunindo com A, com B, né, quando isso não tem um interesse direto na vida diária das pessoas. As pessoas querem saber onde é que o posto funciona, como faz para você ter acesso àquele serviço que muitas vezes é desconhecido pela população. Para isso serve comunicação institucional, para você comunicar os programas, para você comunicar os projetos. Claro que a figura do gestor tem que estar ali presente quando tem a ver com isso, né? E não aquele monte de foto com político que você não entende bem direito nem para que servia aquela reunião. Essas publicações nos inspirou muito, nos norteou muito aqui na... Nossa, tem gente que copia, né, as campanhas que nós lançamos legais, do Rio. Aquele muito fala legal. Que a Luciene cria, o outro copia. Todo projeto que a gente cria aqui... Minha pata não tem sola. Foi uma campanha copiada, bacana, né, por exemplo. Mas eu vou falar, política pública, quando ela é efetiva, tem que ser copiada mesmo. O que é bom, funcionou aqui, tem que ser Olha, nós criamos o Pet Papo, as cidades do interior, agora está cheio de podcast também. Mas não se mantém toda semana. O que mantém aqui o Pet Papo, Caio? O que ganhou na nossa pesquisa que nós fizemos? Borogodó. Nós botamos as opções. Conteúdos, entrevistas. Aquilo que a gente faz o que a gente faz com conteúdo, com conhecimento e sobretudo com projeto, ele fica diferenciado do que os outros fazem. Né? Acho que isso aqui podem copiar, mas não vai ser jamais igual. Coisa, não vai ter a Luciene, não vai ter a Patinha, não vai ter a roupinha, não vai ter a Márcia, não vai ter o Caio. Então, eu acho que eu fiz uma equipe muito legal lá no Rio, de gente muito interessante, né? Eu sempre gosto de agradecer. O gestor não faz política sem servidor público. Não existe prefeitura, nada, governo federal sem servidor público. Quem não entender isso está fadado ao fracasso. E o sentido sempre é de equipe. Você aparece... O Jack aparece muito lá na TV Globo. Ótimo. Então, quando você tem um serviço público onde outras pessoas brilhem, a professora apareceu muito no programa de educação, o subsecretário apareceu, o chefe de gabinete apareceu, o meu assessor apareceu. Ótimo. Mostra que a gente tem um trabalho de equipe. É um trabalho que você não depende só da figura onipresente do gestor. Quem faz isso, né, é atrasado. Né? É isso aí. Parece República das Bananas. Vamos aí ao sorteio das nossas roupinhas. Vamos explicar o que é a nossa campanha do Inverno Solidário Pet. É a união de amigos, de mãos amigas que aquecem esses coraçõezinhos dos nossos animais em situação de ruas, que são tutelados pelos moradores também em situação de rua, que ninguém brotou da rua, eles estão em situação de rua, enquanto não tiver um olhar, não tiver uma gestão sobre essa causa.
Então nós temos aqui Guerreiros Pet, a Clínica Uspam de Lopes, Pet Papo. A gente mete a mão no bolso mesmo, conta com a ajuda de recursos. A Denise, do Arca Pet, que costura pelas madrugadas fora essas belíssimas roupinhas. Então, quem quiser comprar para o seu cachorrinho, custa R$40, tá? Linda roupinha. Para ajudar a gente a produzir, já temos 150 roupinhas prontas. Nossa meta são 400 roupinhas. E hoje nós vamos sortear aqui. Sorteia aí, Caio. Ou é a Márcia vai sortear? Vou sortear aqui, vou sortear. E lembrando, Lu, que você falou da Uspam de Nilópolis, a Uspam de Nilópolis que está fechada com Guerreiros Pet agora em Agora nós já Nilópolis, temos né? unidade Guerreiros Pet em Nilópolis, a pedido dos protetores. Parece que o prefeito está fazendo uma clínica, né? Está construindo, um hospital. tá construindo uma clínica. Vai ser uma clínica, na verdade, né? Construir é fácil, né, Vinícius? A edificação é fácil. Não, o pessoal tem mania de agora de chamar de hospital qualquer clínica que é feito. Quero ver Fizeram isso lá no Rio também, tá? Ter recurso mas não pra é manter. hospital. Não, é porque o hospital você tá falando de uma série de especialidades, de um funcionamento 24 horas, e nenhuma unidade no Rio você ainda tem isso, né? A gente lançou o projeto do hospital no Rio, quer dizer isso. Sim, essa aqui Lançamos pertinho. o projeto do hospital, abrimos o processo lá em Irajá. Está caminhando ainda lentamente a aprovação nos órgãos de controle, porque é uma coisa muito complexa, mas o fato é que o Rio de Janeiro precisa de um hospital. O governo do estado pode fazer também um hospital animal, né? Eu entendo Mas que eu o governo do considero, estado... Vinícius, sabe o que é a voz dos protetores estão dizendo? Eles não aguentam esperar 3 anos para cortar fita, para inaugurar um hospital. Eles querem as clínicas conveniadas para atendimento de emergência. Mas como é que você vai fazer, por exemplo, a questão do câncer? Como é que você vai tratar a questão da ortopedia de uma forma mais econômica? Eu concordo em parte com esse argumento. Enquanto eu não acho, constrói o hospital... olha só, o Rio de Janeiro tem um atendimento clínico de primeiro grau e você tem o atendimento clínico lá no IJV e faz alguma coisa de média complexidade. Mas a grande complexidade precisa do hospital. Não vamos sair desse problema. Agora, qual é, Luciene, a maior demanda de saúde, de bem-estar animal na política pública? É a ortopedia. Exatamente. Sobretudo nas grandes Muitos cidades. animais É atropelados. disso que nós estamos Direto. falando, né? Então você tem que fazer sim os convênios, que é o que atende a maior parte das pessoas, ok. Mas você Enquanto não se pode. constrói um hospital. As grandes cidades, eu não estou falando isso para Nilópolis, estou falando que Nilópolis está correta, está fazendo uma clínica que atenda a pequena e média complexidade. Mas Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Brasília, podem sim ter sua unidade hospitalar. E o governo do estado pode ter alta complexidade em saúde animal. É basicamente o que eu defendo. Por quê? Porque as cidades não podem realizar isso. Não tem investimento, não tem como manter. Então só quem pode fazer isso mesmo é o governo do estado ou cidades de mais de 1 milhão de habitantes. Mandar um abraço aqui para nossa protetora guerreira Vanessa Freitas, fez aniversário dia 25/7. E hoje é aniversário do meu amigo Iranildo Campos, o ex-deputado estadual Iranildo Campos, aniversariando hoje. E vamos lá. Dia 1º vai ter 1º de agosto, um seminário do protetor empreendedor. Vai ser realizado na OAB, primeira subseção de Nova Iguaçu Mesquita, e nós estaremos lá. E concerto. Vinícius, faz um convite aí pro concerto. Olha, todo mundo no concerto, 31 de julho. De julho é que dia da semana? Segunda-feira. Segunda-feira à noite, 19h30. 18h30. Tá? 18h30. Tô sem Bota óculos lá, aqui, bota tô lá, sem óculos bota aqui. Fiz 60 anos, né, gente? Aqui. Projeto Excelência Música da Baixada, olha só. Tá aqui. O pessoal bota aqui na minha rede social aqui, o Instituto Vieira, Projeto Excelência, Guerreiros Pet, né? Dessa incansável guerreira aqui que é a Luciene fazendo esse projeto lindo e maravilhoso. Esse é um encarte que vai Tá? ser distribuído lá no dia, com todo o roteiro das músicas que vão ser tocadas, com a mensagem que sobre maus tratos é crime. Eu vou amanhã, tá? Eu quero aproveitar a oportunidade. Amanhã eu vou estar divulgando o concerto lá na OAB da Barra. Qual é o horário da OAB da Barra? Lá com a Jomara Knopf. Quero mandar um beijo, um abraço para toda a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB da Barra. Será amanhã à tarde lá no Marapendi Shopping, na sede da OAB da Barra. Divulga lá o concerto. Vamos lá o sorteio, gente. Então o pessoal nervoso aqui querendo ganhar roupinha, hein? São 3 sorteios hoje, né, Lu? Isso, vamos A lá. gente já puxou aqui no aplicativo. Fizemos os 3 sorteios. Cadê o aplicativo, Caio? Mostra aí.
Deixa só eu virar aqui. O primeiro resultado, Áurea Beckman. Caramba. É marmelada. É marmelada não. Áurea, fala qual é depois o porte do seu animalzinho para poder levar. Vinícius já leva roupinha para ela? Vai estar com ela? Então, pode ser. Tá? Segundo sorteado. E agora a gente colocou aqui para sortear os últimos dois. De uma vez, vou colocar aqui. Cristiane Soares e Ana Lúcia. Ana Lúcia de Nova Iguaçu? Bacana. E a Cristiane Soares? Ana Lúcia daqui de São João. Faz contato com a gente aqui quando terminar o programa, tá bom? Tá online. Vinícius, muito obrigado por toda a sua equipe aqui, continuando aí nesse trabalho. Você é um grande mentor da Caula. Investe na mentoria, o que você está fazendo aqui hoje é uma mentoria, dando aula de tudo que você plantou e você deixa o rastro de luz por onde você passou. Olha, terceiro A causa setor, animal agradece. ONG, não é uma questão de você querer ter coração. Ela tem que ter organização, método, competência para que ela possa fazer um bom trabalho. Então, quando as pessoas entenderem que terceiro setor é terceiro setor, não é governo, não pode ficar chorando que dependa do governo, e o governo ter uma política permanente, estruturada, forte, a gente vai poder ter resultados melhores desse apocalipse que está no Brasil. Essa cena terrível de milhares de animais sendo explorados, mortos diariamente. E a gente precisa de fazer alguma coisa, de sacudir com as pessoas, dizendo que sim, questão ambiental é importante, tá vendo o clima, né? A nossa vida depende disso. Então, quero dizer que é uma questão de vida. A gente está discutindo vidas, na verdade. A condução de vidas, o que nos dá muita responsabilidade. Muito obrigado pelo espaço. Né? Aberto. Venha sempre. Deu oportunidade de esclarecer muita coisa legal. Tem gente que gosta mais polêmica, mas eu particularmente... Né, Foi ótimo. Foi ótimo. Cara, informa aqui para quem a Tânia Cruz fala, pô, que pena que eu cheguei agora, mas ela pode assistir. Então, para todo mundo que chegou agora e quiser assistir o programa completo, a gente tem ele disponível aqui na página do Facebook, Pet Papo. Vai ficar disponível daqui a pouquinho no Spotify também. Quem quiser ouvir no carro, lavando, limpando o quintal, fazendo as coisas e quiser só escutar o áudio, tem lá no Spotify também. E no canal do YouTube, Pet Papo. Todos os nossos programas estão lá salvos, tudo completo, para quem quiser assistir, só cair dentro. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Bateu o recorde. Tô doida para ver o engajamento assim que o Cadinho ligar aqui. Beijo grande, gente.